Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que avançou em negociações para comprar a Groenlândia. Parlamento Europeu suspendeu a aprovação do acordo com o Mercosul, que será analisado pelo Tribunal de Justiça do bloco. Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Eubank, banco digital ligado ao Master com 12 milhões de clientes. Secretário-geral da Presidência defendeu o fim da escala de trabalho 6x1, que é uma das prioridades do governo. Pesquisa aponta aumento na intenção de voto do senador Flávio Bolsonaro, que aparece como candidato a presidente preferido da direita. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu trechos da lei que proibiu o mototáxi na cidade de São Paulo. Júlio Casares renuncia à presidência do São Paulo no dia em que a polícia fez operação contra a venda ilegal de camarotes no Morumbis. E os pinguins da Antártida aceleram o período de reprodução da espécie à medida que aumenta o aquecimento global. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que descartou o uso de força para conquistar a ilha da Groenlândia, mas exigiu negociação para os americanos terem de volta o que ele classificou várias vezes de um pedaço de gelo. O tão aguardado discurso no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, demorou mais de 1 hora. Foram muitas críticas, cobranças e autoelogios. Parecia um discurso de campanha. O ex-presidente Joe Biden, por exemplo, foi citado várias vezes, como alguém que só fez coisa errada e deixou muitos problemas para trás. Trump garantiu que está arrumando a casa. Também repetiu críticas à atual taxa de juros dos Estados Unidos, que está alta por causa do incompetente presidente do Banco Central, Jerome Powell, que logo estará afastado do cargo. Segundo Trump, tudo estaria melhor se não tivesse acontecido um roubo nas últimas eleições. Mas ele disse que em breve as pessoas que participaram do que chamou de fraude serão processadas. Segundo o presidente americano, tudo depende nos Estados Unidos e atualmente de suas decisões, todas certas. Ontem, aliás, para marcar o aniversário de 1 ano do atual governo, a Casa Branca divulgou um relatório com 365 atos apontados como vitórias para melhorar tudo no país e no mundo. Não faltou a narrativa de que Trump acabou com 8 guerras. No discurso em Davos, ele repetiu a informação. O que o seu governo também está fazendo é acabar com as usinas eólicas, apontadas como produto que só gente estúpida compra. Por isso, reforçou a crítica aos europeus classificados de perdedores. E Trump não escondeu o desconforto com o discurso contundente do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que defendeu a soberania da Dinamarca e, sem citar o presidente americano, disse que hoje quem não está na mesa é o menu. Tem que aceitar tudo. Trump não gostou, mas deu razão ao primeiro-ministro canadense quando lembrou a pressão que faz sobre dirigentes de países quando quer alguma coisa. Lembrou a pressão que fez até sobre o país anfitrião do Fórum Econômico, a Suíça, quando falou sobre a França, ironizando os óculos que o presidente Emmanuel Macron usou durante seu discurso, avisou que ameaçou sobretaxar os vinhos e champanhes do país. E cobrou a ingratidão da Dinamarca, que foi defendida pelos americanos na Segunda Guerra Mundial e agora não quer devolver o pedaço de gelo chamado Groenlândia. Segundo Trump, os Estados Unidos foram estúpidos ao devolverem a ilha, que só eles podem proteger. Não deixou de fazer várias cobranças dos investimentos que o país fez ao longo da história. Chegou a hora da compensação. E é por isso que, segundo Trump, os Estados Unidos estão de volta. Depois do discurso, o presidente dos Estados Unidos fez uma reunião com o secretário-geral da Aliança Militar, Mark Rutte. Ali foram estabelecidas as bases para a compra sem problemas da Groenlândia. Não deu detalhes, mas afirmou que, por isso, desistiu da ameaça de taxar os países europeus que não concordassem em negociar a anexação do território pelos Estados Unidos. Pouco antes deste anúncio, o presidente da França, Emmanuel Macron, havia solicitado a realização de exercícios militares na Groenlândia. Para o líder francês, os europeus precisam estar sempre atentos.
O anúncio ocorre em meio às tensões sobre as tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o território autônomo dinamarquês. Desde que retornou à Casa Branca, há um ano, o líder republicano argumenta que precisa da ilha rica em minerais e terras raras por razões de segurança nacional, para impedir que Rússia e China imponham sua hegemonia. Diversos países europeus, incluindo França, Alemanha e Reino Unido, enviaram uma pequena equipe de soldados na semana passada em uma missão de reconhecimento em preparação para um exercício dinamarquês organizado com aliados da OTAN, mas fora da estrutura da Aliança Atlântica e, portanto, sem o envolvimento dos Estados Unidos, que também faz parte da organização militar. Essa ação provocou a ira de Trump, que ameaçou impor tarifas de até 25% a 8 países europeus, que se opõem aos seus planos que o republicano tem para a Groenlândia. A França acredita que um exercício da OTAN permitiria envolver Washington e demonstrar que os europeus levam a segurança do Ártico a sério. A Dinamarca também ampliou suas atividades militares no território, com planos para exercícios ao longo de todo o ano. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, alertou a população e as autoridades locais que comecem a se preparar para um possível cenário de invasão militar, ainda que improvável. A Groenlândia tem cerca de 57 mil habitantes e integra o Reino da Dinamarca, com governo próprio responsável por assuntos internos, enquanto a defesa e a política externa ficam sob responsabilidade de Copenhague. O Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial do Eubank, ligado ao Master. Os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição foram declarados indisponíveis. O Banco Central decidiu decretar a liquidação extrajudicial do Eubank, banco digital que integrava o conglomerado do Banco Master. A instituição estava desde novembro do ano passado sob regime de administração especial temporária, mecanismo que permite a continuidade das operações enquanto se busca uma solução para evitar perdas maiores no sistema financeiro. O RAET foi aplicado quando o Banco Central liquidou o Banco Master em novembro de 2025, ao concluir que a situação da instituição controladora era irreversível. Naquele momento, o Eubank foi preservado diante do interesse de investidores em adquirir o banco digital, o que poderia reduzir parte do passivo deixado pelo Master. Segundo o Banco Central, essa alternativa deixou de ser viável após o descumprimento de pagamentos do Eubank no arranjo da Mastercard. A bandeira suspendeu a aceitação de compras feitas com cartões emitidos pela instituição após transações realizadas por clientes não terem sido honradas. Para o regulador, o episódio mostra o comprometimento da situação econômico-financeira do banco. Em nota, o Banco Central afirmou que a liquidação se tornou inevitável diante da insolvência do Eubank e do vínculo direto com o Banco Master, que já estava sob liquidação extrajudicial. Com a decisão, o Banco Digital tem suas atividades encerradas e é retirado do sistema financeiro nacional. Agora, clientes e investidores passam a depender do processo conduzido pelo Banco Central e do acionamento do Fundo Garantidor de Créditos, responsável por ressarcir parte dos valores aplicados na instituição. Dados do Banco Central indicam que o Eubank tinha cerca de 6,5 bilhões de reais em CDBs a pagar, além de aproximadamente 7,5 bilhões em depósitos. Esses valores são elegíveis à cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, que garante até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. A estimativa inicial é que o FGC tenha que desembolsar cerca de 6,5 bilhões de reais apenas para cobrir os investimentos do Eubank, o que deve elevar para perto de 47 bilhões o custo total do caso Master, o maior acionamento da história do fundo. O valor final ainda depende do levantamento completo das garantias pelo liquidante. O Banco Central nomeou como liquidante Eduardo Félix Bianchini, o mesmo responsável pela condução da liquidação do Banco Master. A autarquia também determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-controladores do Eubank e de empresas ligadas ao conglomerado. Criado em 2017 e adquirido pelo Banco Master no início de 2024, o Eubank cresceu com forte atuação digital, presença marcante no Nordeste e foco nas classes C e D. No ano passado, chegou a 9 milhões de clientes. Apesar de registrar lucro no terceiro trimestre de 2025, a instituição acumulava patrimônio líquido negativo, segundo dados oficiais. Com a liquidação, operações como Pix, transferências, saques e compras com cartão são interrompidas. O ressarcimento aos clientes será feito pelo Fundo Garantidor de Créditos após o envio da lista de credores pelo liquidante. O processo não tem prazo fixo e segue os trâmites previstos em lei.
A Comissão de Valores Mobiliários tem um mecanismo que permite que instituições cometam erros, paguem uma multa e sigam em frente. Foi o que aconteceu com o Banco Master, que depositou um total de 6 milhões de reais e, em troca, conseguiu o arquivamento de alguns processos. A Comissão de Valores Mobiliários arquivou processos de executivos do Banco Master após receberem pagamentos milionários. E isso estava previsto em lei. Entre os beneficiados pela Comissão de Valores Mobiliários está o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Além dele, outros executivos foram presos nas operações que investigam a atuação do banco. Mas todos já tiveram processos sobre casos anteriores arquivados pela CVM. Nesses casos, as irregularidades estão ligadas a fundos de investimentos. Dentre os acordos da Comissão de Valores Mobiliários com alvos do Master, o episódio mais recente e de maior valor envolveu um dos que foram presos. Em novembro de 2022, a comissão aceitou uma negociação global de quase 3 milhões para encerrar investigações contra o executivo sobre manipulação de preços de fundos imobiliários. Vorcaro firmou um termo de compromisso com a CVM em janeiro de 2021. Para suspender a ação e evitar julgamento, ele pagou R$ 250 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu várias vezes nos últimos dias a mudança para que o Banco Central passe a ter o controle desses instrumentos que estão na mão da CVM. Eu apresentei uma proposta que está sendo discutida no âmbito do Executivo de ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Tem muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central que está no âmbito da CVM e, na minha opinião, equivocadamente. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos, porque existe hoje uma intersecção muito grande entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo, né? A conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública, e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. E a seguir, o secretário-geral da Presidência defendeu o fim da escala de trabalho 6x1, que é uma das prioridades do governo. E o Parlamento Europeu suspendeu a aprovação do acordo com o Mercosul, que será analisado pelo Tribunal de Justiça do Bloco. O Parlamento Europeu paralisou a aprovação do acordo com o Mercosul. A decisão será do Tribunal de Justiça do Bloco, que vai analisar se as medidas são compatíveis com a União Europeia. Com isso, a votação marcada para os próximos meses poderá demorar mais de um ano. Por maioria, com uma diferença curta, o Parlamento Europeu aprovou a revisão jurídica do acordo comercial com o Mercosul. Foram 334 votos a favor, contra 324 contra e 11 abstenções. A decisão interrompe o cronograma de ratificação e deve prolongar a tramitação do tratado pelo menos 2 anos, conforme o histórico do tribunal em casos semelhantes a esse. A proposta foi apresentada por um grupo de 144 parlamentares e ganhou força durante a semana, marcada por mais protestos. O acordo comercial, que foi assinado no último sábado por representantes do Mercosul e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, caso fosse ratificado, iria criar a maior zona de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de consumidores. Com a decisão para a revisão de compatibilidade, fica evidente que a mudança reflete um enfraquecimento do apoio político ao tratado dentro do parlamento. Antes, a maioria dos eurodeputados eram favorável à assinatura, mas o quadro se alterou após pressões internas em países como a Itália, que no início era favorável, mas por pressão do Congresso de Roma exigiu novas concessões e adiou a assinatura do tratado no final do ano passado. Além disso, o aumento da influência de bancadas ligadas ao setor ruralista ficou ainda mais forte por conta do ano de eleições regionais na Europa. Após a assinatura, a expectativa era de que o parlamento ratificasse o acordo em abril ou maio,
Agora, essa votação não poderá acontecer até que a revisão jurídica seja finalizada. 2 aspectos são contestados. Um deles é o fato de uma parte comercial ter sido separada do Tratado Maior, no qual possuem pontos políticos e diplomáticos com o objetivo de acelerar a aprovação. Outro é o mecanismo de balanceamento pelo qual países do Mercosul podem adotar medidas compensatórias caso eventuais mudanças futuras na legislação europeia prejudiquem suas exportações. Quem olha com atenção para a situação no bloco aliado é o Brasil. Embora a revisão para o texto tenha sido aprovada, o governo brasileiro avalia que a decisão do Parlamento Europeu não altera em nada a estratégia de Brasília de dar prioridade para a aprovação do acordo no Congresso Nacional. Inclusive, obstáculos como esse já eram esperados e, mesmo que demore para se concluir, não coloca em risco o entendimento firmado após quase 30 anos de negociações. O secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu hoje o fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de folga, que é uma das prioridades do atual governo. Segundo ele, a proposta é reduzir a jornada de trabalho sem a alteração dos salários. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que o governo federal trabalha para votar ainda neste semestre a proposta que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. O tema foi o principal assunto da entrevista concedida ao programa Bom Dia, Ministro, que reuniu rádios e portais de notícias de diversas regiões do país. Segundo Boulos, o diálogo com o Congresso Nacional tem avançado. O ministro relatou reuniões recentes com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para tratar da revisão do modelo de jornada que prevê apenas 1 dia de descanso semanal. Mas no caso da 6x1 em particular, há um avanço na discussão para que a gente vote ainda esse semestre o fim da escala 6x1 e consiga dar essa resposta para os trabalhadores. A mudança na escala de trabalho integra a lista de prioridades do governo para 2026. A proposta em discussão prevê a adoção de uma jornada máxima de 40 horas semanais no modelo 5x2, sem redução de salários. Atualmente, a legislação permite até 44 horas semanais. A proposta que nós estamos construindo, defendida pelo presidente Lula, pelo nosso governo, é a seguinte. Um máximo de 5x2, 40 horas semanais. Hoje, o máximo é 44 horas semanais. Nós queremos reduzir isso para 40 horas semanais, sem redução de salário. Essa é a proposta que está sendo desenhada para todos os setores da economia no Brasil. Durante a entrevista, o ministro também apresentou dados e exemplos usados pelo governo para sustentar que a redução da jornada não compromete a produtividade e pode trazer impactos positivos para a economia. Guilherme Boulos citou experiências internacionais. Segundo ele, países e empresas que reduziram a carga horária registraram crescimento econômico ou até mesmo aumento da produtividade. Entre os exemplos mencionados estão a Islândia, os Estados Unidos e a filial japonesa da Microsoft, onde testes com jornadas reduzidas teriam apresentado resultados positivos. No Brasil, o ministro destacou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, realizado em 2024, com 19 empresas que adotaram a redução da jornada de trabalho. De acordo com os dados apresentados, a maioria das empresas registrou um aumento de receita e melhora no cumprimento de prazos. Boulos também ressaltou que a discussão sobre o fim da escala 6x1 envolve questões de saúde e qualidade de vida. O modelo é alvo de críticas por provocar desgaste físico e emocional e também reduzir o tempo de convívio familiar e de qualificação profissional. Além da jornada de trabalho, o ministro abordou outros temas durante a entrevista. Entre eles, o avanço do debate sobre a regulação dos aplicativos de entrega, com foco em ampliar a proteção social dos entregadores, e a proposta do Orçamento do Povo, iniciativa que prevê maior participação popular na definição das prioridades do orçamento federal. O Pequi divide opiniões. Muitas pessoas gostam, mas outras não querem nem ouvir falar. Já para quem apostou na venda da fruta, o que importa é a renda que está aumentando sem parar. Existem algumas coisas na vida onde o meio termo não é possível. Ou você ama ou odeia. E uma delas é o pequi. A fruta típica do Cerrado faz parte do coração de muitos, mas nem de todos. Não gosto de pequi. Adoro pequi, gosto muito de pequi. Tem que fazer com frango.
frango caipira, ele fica bom. Minha esposa não gosta. Como que é em casa, então? Faz, não faz? Não faz. Não tem jeito, a mulher que manda, né? A fruta começou a ganhar as prateleiras no mês de janeiro. Tem para todos os gostos, seja para aqueles que gostam do pequi puro, como azeite e até como tempero. E se existe oferta, é porque a demanda é grande. A gente está em plena época, né, do pequi. Essa época aí se estende até o final, a metade de fevereiro mais ou menos, e a procura tá radical, cara. Tá bastante gente procurando, tá sendo difícil até de repor os estoques aqui, cara. Falar bem a verdade. Com o número de apreciadores do pequi cada vez maior, muita gente aproveita para faturar na capital de Mato Grosso do Sul. Bruno, por exemplo, sai de Minas Gerais e passa uma temporada em Campo Grande apenas para vender a fruta. O meu período aqui é a safra do pequi, é 6 meses, de setembro até final de janeiro, fevereiro mais ou menos, todo ano. Bruno possui alguns pontos já selecionados na cidade. Um dos locais preferidos é a Avenida Coronel Antonino. Com um grande fluxo de carros, o que não faltam são clientes em busca da fruta. Tá virando tradição, teve evento aí que os pessoal chamam nós para fazer, participamos, vendemos pequi à noite, o pessoal gosta. Tem muito goiano aqui também, o povo que aprendeu a gostar do pequi, né? A previsão do tempo para o próximo fim de semana no Rio de Janeiro é de 2 dias de sol. Boa notícia para quem faz comércio nas praias, que costumam ficar lotadas, principalmente de turistas estrangeiros. E eles não param de chegar. O Rio de Janeiro registrou um salto expressivo no número de turistas estrangeiros em 2025, o que tem impactado diretamente a rotina da cidade. Ao longo do ano, o estado recebeu 2.100.000 visitantes internacionais, um crescimento de 43,7% em relação a 2024, segundo dados da Embratur, com base em registros da Polícia Federal. O aumento reforça a retomada do turismo internacional e consolida o Rio como um dos principais destinos do país. Entre os estrangeiros que mais desembarcaram no estado, os argentinos lideram com folga, após uma alta de 72% no fluxo em comparação ao ano anterior. Também figuram entre as nacionalidades mais presentes chilenos, norte-americanos, uruguaios e franceses, ampliando a diversidade de turistas circulando pela capital e por outras regiões fluminenses. Esse movimento tem provocado mudanças no cotidiano da cidade, indo além dos tradicionais polos turísticos da Zona Sul e da Barra da Tijuca. Moradores relatam a presença cada vez mais frequente de estrangeiros em bairros da Zona Norte e da Baixada Fluminense, como no trem com destino a Japeri, nas ruas do Engenho de Dentro e em hospedagens na Tijuca, áreas antes pouco associadas ao turismo internacional. O aumento de visitantes também tem pressionado a infraestrutura das praias, que ficaram ainda mais cheias neste verão, e reacendido reclamações sobre preços elevados na orla. Itens como cadeiras, guarda-sóis, alimentos e bebidas têm sido alvo de queixas de turistas e cariocas. Diante das críticas, o prefeito Eduardo Paes afirmou ter solicitado estudos para avaliar a adoção de uma tabela de preços, proposta que gerou reação entre barraqueiros preocupados com custos operacionais. Além disso, o maior fluxo levou o governo estadual a reforçar ações preventivas, como a distribuição de cartilhas de segurança para orientar estrangeiros sobre como evitar golpes. E a seguir, pesquisa aponta aumento na intenção de voto do senador Flávio Bolsonaro, que aparece como candidato a presidente preferido da direita. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu trechos da lei que proibiu o mototáxi na cidade de São Paulo. Começou mais um capítulo sobre os mototáxis na cidade de São Paulo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu parte das regras do prefeito Ricardo Nunes, que praticamente impediam o serviço. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o trecho do decreto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que regulamenta o transporte de moto por aplicativo na cidade. A liminar suspende a obrigatoriedade da placa vermelha para designar veículos de aluguel e diferenciar a atividade de serviços de mototáxi e motofrete.
A gestão Ricardo Nunes criticou a decisão e afirmou ter plena confiança de que ela será reformada durante a análise colegiada, quando mais ministros participam do julgamento. Moraes também determinou que, se o poder público não responder em até 60 dias sobre o credenciamento das empresas, as operadoras e os condutores ficam liberados para circular. A decisão do ministro atende um pedido da Confederação Nacional de Serviços e a entidade questionou as normas de Nunes, afirmando tratar-se de uma proibição disfarçada de regulamentação. Isso porque, na prática, as medidas impostas previstas na legislação praticamente inviabilizam a atividade. De acordo com Moraes, as regras da Prefeitura extrapolam os limites do poder regulamentar municipal sobre o tema, afrontando a competência exclusiva da União para legislar sobre transporte. Em nota, a Prefeitura diz lamentar a falta de sensibilidade do ministro diante da gravidade de um sistema que tem provocado cada vez mais mortes em todo o país. E acrescenta que só em 2025 foram 475 acidentes fatais envolvendo motociclistas e que o município gasta cerca de 35 milhões de reais por ano na linha de cuidados ao tratamento com pacientes vítimas de acidentes de moto. O senador Flávio Bolsonaro diminuiu a distância nas pesquisas sobre a intenção de votos para disputar a presidência contra o presidente Lula, mas ainda não é o suficiente para derrotar o atual governo. Além disso, o senador disputa com Tarcísio de Freitas a preferência do nome ideal da extrema-direita para disputar as eleições. Poucos meses depois de receber a bênção de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro para concorrer à presidência de 2026, o senador Flávio Bolsonaro vinha enfrentando muitos desafios na sua pré-candidatura. A principal delas foi ter a confiança do eleitorado de seu pai de que ele era o nome ideal para derrotar o presidente Lula. O senador também contou com as avaliações negativas que tinha na corrida presidencial. Contudo, esse cenário parece estar mudando. Isso porque, no novo levantamento da Atlas Intel, o filho mais velho do ex-presidente conseguiu subir nas intenções de votos pela primeira vez. No cenário de segundo turno, a distância para Lula caiu de 12 para apenas 4 pontos percentuais. O petista mantém a liderança com 49% das intenções de votos, contra 45% do senador. Apesar do avanço significativo nas simulações, Flávio ainda tem que superar o nível de rejeição que enfrenta, especialmente para o eleitorado que rejeita o pai. Segundo os números do levantamento, quase a metade dos entrevistados deixaram claro que não votariam no senador de jeito nenhum. O alto nível de rejeição é ruim para Flávio, que trava uma queda de braço com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ver quem será o representante da extrema-direita para tentar buscar a cadeira mais valiosa no Palácio do Planalto. Apesar de Lula vencer todos os nomes da direita, a intenção do eleitorado bolsonarista é avaliar quem mais se aproxima da vitória contra Lula. Nesse cenário, Flávio vence o governador de São Paulo, que contra o atual presidente. Lula sobe para pouco mais de 48%, enquanto o chefe do governo paulista não chega nem a 30% das intenções de votos. A batalha entre Flávio e Tarcísio está escalonando tanto que uma declaração do senador fez o republicano a adiar a visita a Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha, em Brasília. A pesquisa ouviu 5.418 pessoas entre os dias 15 e 20 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Esta pesquisa, que apontou um crescimento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, agradou o mercado financeiro. Além disso, o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que desistiu de aumentar as tarifas de comércio com a Europa, influenciou bastante os negócios. O dólar caiu mais de 1% para a cotação de R$ 5,31.
e a Bolsa de Valores subiu 3,33% para bater um novo recorde de mais de 171 mil pontos. E uma mulher de 42 anos continua internada em Belo Horizonte depois de utilizar em dezembro uma caneta emagrecedora do Paraguai. Estes produtos causam sérias complicações e agora estão proibidos em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso da tirzepatida das marcas Cinédica e TG, conhecida nas redes sociais como as chamadas canetas do Paraguai. Além da proibição da retarturtida de todas as marcas, os produtos estão sendo anunciados e vendidos sem registro no órgão regulador. Segundo a agência, empresas estavam divulgando a venda em perfis nas redes sociais e as canetas das marcas. No entanto, as duas não têm registro na Anvisa no país e, por isso, não podem ser vendidas. A medida publicada nessa última quarta-feira no Diário Oficial determina a apreensão, proibição total das atividades relacionadas aos produtos e se aplicam a qualquer pessoa que comercialize ou divulgue esses medicamentos. A determinação ainda cita a retarturtida, a substância que é um novo tipo de GLP, o mesmo de outras canetas, mas há uma expectativa de perda de peso ainda maior do que aquelas já disponíveis no mercado. No entanto, essa substância ainda está em fase de testes, ou seja, não há distribuição no mercado por aqueles que pesquisam esse medicamento. Ou seja, as canetas vendidas sobre a alegação de terem a substância não têm garantia de segurança, eficácia ou qualidade. Ondas gigantes e ventos fortes devastaram o sul da Itália. O ciclone Harry causou um prejuízo bilionário à região e colocou a população em risco. Dezenas de famílias foram retiradas preventivamente de regiões de risco na província de Catânia, onde o mar avançou sobre vias públicas. A região da Cilícia, no sul da Itália, foi a mais afetada pelo ciclone Harry. O fenômeno trouxe condições extremas, com vento muito forte, que chegaram a cerca de 150 km por hora e ondas de até 10 metros. Essas condições provocaram danos em portos, embarcações e áreas costeiras, além de aumentar o risco de alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em regiões montanhosas da Cilícia e da Calábria. Diante do agravamento da situação, o governador da Cilícia declarou estado de emergência e convocou uma reunião de emergência do governo regional. De acordo com ele, os prejuízos iniciais são estimados em cerca de €500 milhão, mas esse valor pode aumentar à medida que as avaliações técnicas avançam. A gravidade do ciclone levou as autoridades italianas a decretarem alerta vermelho, o nível máximo de risco, nas regiões da Cilícia, Sardenha e Calábria. Centenas de pessoas precisaram ser retiradas de casa por segurança e diversas prefeituras determinaram o fechamento de escolas diante do risco elevado para a população. Em Taormina, na Cilícia, o prefeito Cateno De Luca foi atingido por uma onda, enquanto transmitia ao vivo a situação da ressaca do mar. Após o impacto, ele alertou a população pedindo para que não fizessem como ele e que a população ficasse longe da orla. As imagens se espalharam nas redes sociais e ajudaram a mostrar a dimensão da força do ciclone. A Defesa Civil manteve o alerta vermelho em várias regiões do sul da Itália. A rede global de virologistas emitiu um alerta para o retorno da transmissão de sarampo no mundo. O temor ocorre em meio ao pior surto da doença nos Estados Unidos em mais de 30 anos, onde por anos mantém o status de maior controle da doença. O sarampo é uma das doenças virais mais contagiosas do mundo e pode ser fatal, principalmente entre crianças não vacinadas. Ainda assim, a doença pode ser evitada com a vacina tríplice viral, que também protege contra rubéola e cachumba. De acordo com o novo alerta da Rede Global de Virologistas, os dados apontaram que os surtos de sarampo deveriam continuar no início de 2026. O relatório indicou ainda que os Estados Unidos, assim como o Canadá, poderiam perder em breve o status de eliminação da doença que foi mantido há anos, caso a transmissão continuasse. O estado da Carolina do Sul, por exemplo, registrou 88 novos casos. Ao todo, o estado da Carolina do Sul já somava mais de 600 infectados desde o início do surto, em outubro do ano passado. De acordo com o Departamento de Saúde local, a maioria dos pacientes não havia sido vacinada e os casos foram identificados em escolas de ensino fundamental, médio e em 2 universidades. No Brasil, a primeira dose da vacina foi recomendada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses.
O país também ofereceu a imunização de forma gratuita para pessoas mais velhas que não haviam sido vacinadas na infância. Apesar da alta eficácia e segurança da vacina, a cobertura vacinal caiu em diversas regiões no mundo. No Brasil, a queda começou em 2015. Embora tenha apresentado melhora a partir de 2022, o percentual de crianças com as 2 doses permaneceu abaixo da meta em 2025. Mesmo assim, o país mantém o certificado de eliminação do sarampo. A Rede Global de Virologistas pediu que os governos reforçassem a vacinação, ampliassem a vigilância epidemiológica e atuassem no combate à desinformação sobre imunização. E veja a seguir, Júlio Casares renuncia à presidência do São Paulo no dia em que a polícia fez operação contra a venda ilegal de camarotes no Morumbis. E os pinguins da Antártida aceleram o período de reprodução da espécie à medida que aumenta o aquecimento global. O São Paulo Futebol Clube foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã de hoje. O clube tem sido investigado por desvios de dinheiro dos camarotes do Morumbis. No total, eram 4 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão o diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, chamado Douglas, e Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, presidente afastado do clube e que atuava como diretora feminina cultural e de eventos. Outro alvo era Rita Adriana, a pessoa que negociava ilegalmente os camarotes, segundo a Polícia Civil. Ambos pediram licença dos cargos. Os advogados dos acusados negam as acusações e afirmam que os áudios foram retirados de contexto. A Adriana não foi encontrada no endereço-alvo da operação e, segundo os filhos dela, que estavam presentes no local, ela mora em outro imóvel. Porém, a polícia encontrou anotações que vão ajudar na investigação. Na residência de Mara Casares, ela estava no local, onde foram apreendidos cerca de R$20 mil em espécie, além de farta documentação e uma CPU. Segundo a investigação, entre 2021 e 2025, foram realizados saques em dinheiro vivo que somam cerca de R$11 milhões das contas do clube. Inicialmente, os valores eram retirados por funcionários do São Paulo e depois passaram a ser sacados por uma empresa de transporte de valores. E isso é triste não só para o São Paulo como instituição, mas para todos os clubes brasileiros e o futebol brasileiro no geral, que vê um time que sempre foi relacionado a uma boa gestão se tornar um dos principais assuntos das páginas policiais. Ainda de acordo com a polícia, nesse mesmo período, houve depósitos na conta pessoal de Júlio Casares que totalizam cerca de R$1,5 milhão. A defesa também argumenta que Casares, antes de assumir a presidência, atuava como publicitário e recebia parte de sua remuneração em dinheiro vivo, o que explicaria os depósitos. Depois da operação, Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo. Ele foi afastado há 5 dias pelo Conselho Deliberativo do clube e aguardava o julgamento do processo de impeachment. Na carta que divulgou, Casares disse que tomou a decisão por não assumir ter errado, mas sim pela necessidade de cuidar da saúde. O vice Harry Mascis Jr. assumiu oficialmente a presidência do São Paulo. E o governo do estado de São Paulo decidiu fazer um cálculo sobre a quantidade ideal de água nos reservatórios para evitar que seja necessário fazer racionamento. Em alguns lugares, o fornecimento já está sendo reduzido. O sistema de represas que abastece a Grande São Paulo está no nível mais baixo em 10 anos, com 30,88% da capacidade total. Por isso, o estado de São Paulo fez as contas de qual o nível mínimo dos reservatórios para evitar um colapso do sistema durante o ano. Os cálculos da SP Água mostram que os reservatórios precisam entrar na temporada de seca com pelo menos 47% do nível para evitar problemas. E no fim da estação seca, o nível de segurança deve estar em 30%. A região metropolitana tem sofrido com a redução de pressão de água nos encanamentos pela Sabesp durante 10 horas, com dificuldade para fazer tarefas comuns do dia a dia, como tomar banho e lavar louça. 70,3 bilhões de litros de água já foram economizados com essa medida. A Sabesp diz ter intensificado as campanhas para orientar a população a economizar água. E a empresa tem planos em investir R$5 bilhões em obras para a segurança hídrica até 2027.
o que representa 8.000 litros de água por segundo acrescentados para ajudar a população da região. Se a situação piorar, os habitantes da Grande São Paulo podem enfrentar ainda mais tempo na redução da pressão de água nos encanamentos, de 10 horas para 16. Ou até medidas mais drásticas, como rodízio no abastecimento e, em casos extremos, pode ser retomado o uso do volume morto dos mananciais. A Sabesp vem fazendo campanhas para conscientizar a população a reduzir o tempo de banho, evitar lavar carros e calçadas, consertar vazamentos e priorizar usos essenciais. Ações pequenas que ajudam muito. A escassez de água está sendo ampliada. Um novo relatório da ONU apontou que os habitantes do mundo inteiro devem ficar atentos para as consequências das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Mesmo as pessoas que não acreditam deveriam olhar para o poço secando. Um relatório divulgado por especialistas das Nações Unidas alerta que o planeta entrou em uma nova fase de crise hídrica, caracterizada como uma falência no uso da água doce. De acordo com o documento, a combinação entre mudanças climáticas, poluição e décadas de exploração acima da capacidade de reposição comprometeu fontes essenciais, deixando bilhões de pessoas sem acesso suficiente à água para atender às necessidades básicas. Os pesquisadores fazem uma analogia com uma quebra financeira. A humanidade não apenas consome mais água do que a natureza consegue repor anualmente, como também passa a esgotar reservas estratégicas acumuladas ao longo de milhares de anos. Aquíferos subterrâneos, geleiras e ecossistemas naturais estão sendo drenados, enquanto a parcela de água ainda disponível sofre contaminação por resíduos urbanos, atividades agrícolas e processos industriais. Os indicadores dessa crise são considerados alarmantes. Mais da metade dos grandes lagos do planeta apresenta redução de volume. Cerca de 70% dos aquíferos monitorados estão em queda contínua e as secas extensas se tornaram mais frequentes. Segundo o relatório, esses eventos geram perdas econômicas médias de 307 bilhões de dólares por ano e afetam quase 4 bilhões e meio de pessoas que enfrentam escassez hídrica por pelo menos um mês anualmente. O aquecimento global, impulsionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tem alterado o regime de chuvas e intensificado a evaporação. Além disso, o desmatamento e a expansão urbana e agrícola vêm destruindo ecossistemas fundamentais para a filtragem e a recarga natural da água. Para os autores, as políticas atuais são insuficientes, pois se concentram em ações pontuais, como melhorias no saneamento e ganhos graduais de eficiência industrial. Diante desse cenário, o relatório defende que líderes mundiais reconheçam oficialmente uma falência hídrica global e adotem uma nova estratégia de gestão da água. O documento destaca o papel central da agricultura, responsável por cerca de 70% do consumo mundial, e aponta a necessidade de limitar a irrigação excessiva. Os autores alertam que, sem mudanças justas e inclusivas, os impactos da crise recairão de forma ainda mais severa sobre as populações mais pobres e vulneráveis. Outra consequência destas mudanças está na Antártida. Além do gelo derretendo, a vida dos pinguins passa por uma adaptação. Eles precisam acelerar o período de reprodução. Eles não sabem, mas estão preservando a espécie. A ave tem um papel fundamental nas cadeias alimentares da Antártida e a perda de diversidade desta espécie aumenta o risco de um colapso generalizado do ecossistema. Isto foi confirmado por uma equipe de pesquisadores liderada por cientistas das universidades de Oxford e Oxford Brookes, que observaram e monitoraram estes animais durante uma década para corroborar esta mudança recorde na época de reprodução dos pinguins. Os resultados deste trabalho foram divulgados, coincidindo com o Dia Internacional da Consciencialização sobre os Pinguins e publicados no Journal of Animal Ecology. Estas alterações têm consequências significativas, pois ameaçam interromper o acesso dos pinguins ao alimento e aumentar a competição entre as diferentes espécies que coexistem na região antártica.
Segundo os pesquisadores, as condições cada vez mais subpolares da Península Antártica irão provavelmente favorecer espécies generalistas, como os pinguins Gento, em detrimento de especialistas polares, como os pinguins de barbicha, que se especializam em crio, um pequeno crustáceo crucial para a cadeia alimentar, e os pinguins de Adélia, que se especializam em gelo. Os investigadores examinaram as mudanças no período de reprodução dos pinguins entre 2012 e 2022, utilizando dados de 77 câmaras que monitoraram 37 colônias na Antártida e em algumas ilhas subantárticas. Desta forma, foi garantido que as descobertas são relevantes para a espécie como um todo, e não apenas para populações específicas, sublinharam os investigadores na sua publicação. Os resultados mostraram que a época de reprodução para as 3 espécies avançou a um ritmo recorde. Os pinguins Gento apresentaram a maior alteração, adiantando em média 13 dias por década até 24 dias em algumas colônias, representando a alteração fenológica mais rápida alguma vez registrada em qualquer ave e possivelmente em qualquer vertebrado até a data. Os dados revelaram que as colônias estão a aquecer 4 vezes mais rápido, 0,3 graus Celsius por ano, do que a média da Antártida, que é de 0,07 graus Celsius por ano, o que as torna um dos habitats de aquecimento mais rápido da Terra. Embora os modelos estatísticos sugiram que a temperatura pareça ser um dos principais fatores nas alterações observadas na época de reprodução, ainda não é claro se estas alterações refletem uma resposta adaptativa, que poderá criar uma incompatibilidade com outros fatores ecológicos, como a disponibilidade de presas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.